Olá pessoal, vamos continuar nossos estudos, a nossa conversa sobre planejamento. No vídeo anterior nós falamos sobre os 4 pontos principais, os pilares de um bom planejamento. A missão, que é a razão da existência da empresa, os valores, que é composto pela ética, filosofia e as atitudes, que vão interferir, que vão fomentar o comportamento, todos aqueles envolvidos no negócio, todos os stakeholders, e comportamento do empregado com a empresa, da empresa com o empregado, e relação com os stakeholders, fornecedores, clientes. Visão, que é onde você quer estar no futuro. E objetivos, que é o ponto onde você coloca as métricas, você coloca números, que nós falamos no vídeo anterior. Quem está chegando agora, dá uma olhada no planejamento 1, que é o primeiro vídeo, que vai ajudar vocês a fazerem isso, a andar um pouco mais para frente e começar, como deve ser do início, E agora nós vamos falar, continuar falando de planejamento. Então, a missão e os valores vão ajudar vocês na confecção da característica do negócio, Isso é fundamental para que as pessoas, como que os fornecedores, as pessoas, os seus clientes, os empregados vão perceber vocês, E como eu disse no vídeo anterior, isso não deve ficar somente num quadro, num papel, isso tem que ser percebido, tem que ser sentido, pela equipe, por vocês e por aqueles que vão visitar a sua empresa ou estão negociando com a sua empresa, Estão se relacionando com essa empresa. A visão, como nós falamos lá, nós demos um exemplo, queremos se tornar a maior empresa do Rio de Janeiro, até 2030, também ser reconhecida como referência de mercado, Então, essa é a tua visão, 10 anos, tá lá, Quais são os objetivos? Vou ter que crescer 10% ao ano minhas vendas. Meu faturamento vai ter que crescer pelo menos 12% ao ano. Vou ter que fazer um planejamento. Meus custos vão ter que ficar alinhados numa média de 60% das receitas brutas. E aí você fez essas métricas todas. Bem, ok, você já definiu como você quer estar em 2030, então aquilo é teu objetivo, aquela tua visão, é aquilo que você vai perseguir. Para isso acontecer, você tem que atingir esses objetivos que você determinou para os 10 anos. E agora vem a outra parte, que é o que nós chamamos de estratégia. Como é que você vai fazer isso acontecer? O que é uma estratégia? Nada mais é que é o caminho que você escolheu para atingir os objetivos, Ou seja, é como você vai fazer, para que esses objetivos sejam alcançados, Como você vai fazer, qual trabalho você vai fazer para esses objetivos serem alcançados. Então, nessa programação, por exemplo, eu tenho que crescer minhas vendas em 10% ao ano. Tá, legal, teu objetivo está em crescer suas vendas 10% ao ano. Quais são os recursos que você vai ter que utilizar? Primeiro, você tem capacidade de produção para isso? Senão você vai ter que fazer investimentos, aí vai fazer o plano de investimento também. Você tem capacidade de produção para isso? Não se esqueça que 10% ao ano começa a ser cumulativo. Você cresceu 10% esse ano, o ano que vem você vai crescer 10% em cima desse ano, do que você conquistou esse ano, E assim por diante. Como se fossem juros compostos, Você tem capacidade de produção para isso? Você já tem que fazer esse estudo também. Quais são os... Então vamos lá. Você vai ter que fazer o plano de vendas. Ou seja, o que você definir agora nesse planejamento macro da empresa toda, você vai dividir em planos, Então lá, você vai ter que crescer 10% ao ano, Análise, você tem investimento para isso? Segundo,
Você tem capacidade produtiva para isso? Não vai ter que fazer investimento? Segundo, quais são os recursos que você vai utilizar? E como você vai utilizar esses recursos? E quanto isso vai custar? Perceberam? Né? Nós só estamos falando da parte de crescimento, né? Só que você vai ter um crescimento das vendas e vai ter que projetar o crescimento de faturamento também. Aí você vai mexer com preço, né? Qual é o preço que você vai praticar? Então é o seguinte, como é que está o seu preço hoje no mercado, né? Como que você vai trabalhar esse preço? Você vai ter que ter uma perspectiva de mercado. Como é que você vai trabalhar esse preço? Para que você consiga atingir esses 12% de crescimento do faturamento por ano. Né? Mesma coisa, você vai definir os recursos que você vai utilizar e a estratégia, que é o como você vai utilizar. Volto a repetir, a estratégia é o caminho que você escolhe para sair do ponto zero até atingir o objetivo que você desenhou. Então, nada mais é que, além de ser um caminho, ele é o quê? É como você vai fazendo. E por que tem que saber quanto vai custar? Nós vamos ver um pouco mais à frente, isso chama-se orçamento. Orçamento nada mais é, né, que é a quantificação do planejamento. Ok? Ele é a quantificação física, financeira do planejamento. Orçamento, em resumo, é isso. Aí você definiu lá quais são os recursos que você vai utilizar. Por exemplo, você tem uma loja, hoje tua amplitude é bairro, né? Então você está falando, você atende balcão. Então, primeiro, recursos humanos, né? Balcão. Você vai contratar mais vendedores, vai ficar com os mesmos vendedores? Quanto isso vai custar? Ah, também quero abrir um telemarketing. Então tá, então você vai ter que contratar pessoas para trabalhar no telemarketing. Quanto isso vai custar? Quanto você espera que cada um desses canais tragam de retorno no primeiro, no segundo, no terceiro? E assim por diante até 2030. Então, o como é a estratégia, o objetivo é o planejamento, né? Agora, para você ter uma noção exata do que você está fazendo, para ajudar vocês melhor ainda, você tem que entender de cenário, né? Mas você não precisa ser um expert, né? Um economista. Não. Qual é o cenário que você enxerga, né? No teu bairro, né? Quais são os sinais que você está vendo que está acontecendo no país e como isso vai atingir a sua cidade, o seu bairro, né? A sua amplitude, né? Aonde você quer alcançar, né? Ah, nós estamos numa recessão, veio a pandemia, piorou essa recessão. Qual é a chance de crescimento para esse ano? Nenhuma. Né? Como eu disse no vídeo anterior, as empresas estão refazendo seus planejamentos, refizeram seus planejamentos para esse ano. Poucas são que estão conseguindo alguma coisa melhor. Né? Outra coisa importante, né? Então você vai ter que fazer um diagnóstico. Há ferramentas que ajudam isso, a você fazer isso, né? Mas tudo isso tem que levar tempo, você tem que sentar, analisar, né? Então tem ferramentas, por exemplo, a FOFA, né? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Ou seja, você faz uma análise ambiental, né? Análise ambiental externa, oportunidades e fraquezas que você encontra no seu mercado, na sua região, na sua amplitude que você trabalha, ok? Né? Então, oportunidades e ameaças, ponto, externo. Quais são as oportunidades que esse mercado te dá? Quais são as ameaças que esse mercado te dá? Interno, forças e fraquezas. O que você tem de forte, que você tem que manter. E quais são as fraquezas que você tem que melhorar.
ok? Você também tem a matriz BCG, que vê posicionamento de produto, de marca, né? As 5 forças de Porter, que vê o posicionamento da sua empresa, né? E você também tem as análises de estratégia genérica, né? De Michael Porter também, né? Então, você pode usar essas ferramentas para te ajudar, não importa o seu tamanho, ok? Não importa o seu tamanho. E as informações você encontra em jornais, revistas, a sua sensibilidade ao analisar o mercado, mas aí não tem que ser paixão. Esquece a política, você tem que analisar a política de uma forma fria, você tem que racionalizar, né? Então, por quê? Porque política econômica, né? Essas coisas todas, política monetária, né? Que faz parte da política econômica, política monetária, política fiscal, política comercial, política cambial, essas coisas todas que formam uma política econômica, você tem que analisar friamente, você não pode olhar com paixão, né? Então, para ajudar você nessa análise, se vocês quiserem um vídeo sobre essas ferramentas que eu citei, coloca aí no canal, manda para mim também via Instagram, via Facebook, pode mandar. Se for isso, eu ver que tem bastante procura, eu faço um vídeo sobre isso, ensinando a usar essas ferramentas, não há problema nenhum. Então agora vocês vão fazer o quê? Pegar essa parte que nós falamos, né? Missão, valores, agora entra visão e objetivos, né? E fazer o seu planejamento, considerando as estratégias. Ainda numa forma mais macro, tá? Você está falando da empresa como um todo. Então, por exemplo, vou ter que crescer minhas vendas. O que eu vou ter que você vai botar? Quais são os recursos? Por exemplo, recursos humanos. O que você vai ter que fazer? Contratação, né? Ponto. Isso é macro. Vai investir em tecnologia, né? Quanto você vai gastar por isso? Quanto você vai gastar contratando pessoas? Então, isso é macro, né? Façam esse exercício. No próximo vídeo, na segunda-feira, nós vamos falar dos planos financeiro, comercial, de produção, tá? Nós vamos falar sobre esses planos, né? Que vai ser um desmembramento desse plano macro que você fez. Então nós vamos fazer isso por etapas. Falamos de missão, valores, visão e objetivos. Agora vocês vão construir um planejamento macro, considerando os objetivos que vocês definiram, os recursos que vocês vão utilizar e a estratégia, que é o como vocês vão utilizar isso. E depois nós vamos transformar isso, né? Vocês vão ter que fazer uma análise de cenário também. O que é essa análise de cenário? Olhar o ambiente à sua volta, né? Conforme o seu tamanho, maior esse ambiente, tá? Então, você vai olhar a economia da sua região. Isso vocês têm dados oficiais na prefeitura. Você pode olhar a renda per capita, você pode olhar os bairros que têm maior renda. Isso tudo o site da prefeitura te fornece, né? Você pode fazer essa pesquisa pela tua cidade, né? Pelo teu estado. Você vai ter essas informações, né? O que a economia vai te ajudar, qual é a visão da economia para os próximos anos. Dê uma pesquisada nisso para construir a tua visão, né? E qual é esse impacto desse cenário na tua região. Ok? Façam isso. E no próximo vídeo nós vamos estar falando dos planos. Isso que você está fazendo, se fosse uma grande empresa, uma multinacional, nós estaríamos chamando de planejamento estratégico. Ah, mas só porque eu sou pequeno... Não, é estratégico sim. Porque isso vai definir o sucesso do seu negócio. Planejamento estratégico é para longo prazo, porque nós estamos falando de 10 anos. Depois você tem o plano tático, que é de médio prazo. E o plano operacional, que é de curto prazo. Nós vamos falar desses 3 tipos de planejamento e dos 3 tipos de estratégia. Estratégia institucional,
estratégia média e de curto prazo. Ok? Então até o próximo vídeo, um forte abraço a todos. E qualquer pergunta pode mandar, estamos aqui para ajudar. A intenção é essa. Ok? Um forte abraço a todos. E um bom final de semana.